poemas todos, né? Eu acho que muita gente conhece a Ingli, seguem ela no Insta, né? Professora, só falando uma coisa, quando ela fala Adriana, não é a Adriana, tá? É a equipe da biblioteca que fez tudo isso, então Sim, coordenado pela a Imaculada, Imaculada. que infelizmente ela não pode estar aqui com a gente hoje, porque ela está afastada por questões de saúde, mas toda a equipe da biblioteca Sim, se sim. mobiliza e fica feliz com todas as iniciativas, então eu que tenho que agradecer que vocês, né, entenderam que a biblioteca podia ser esse espaço, né, para acolher uma artista, né, e divulgar, né, nós estávamos até falando, né, professora, sobre isso, né, a possibilidade de também mostrar, porque muitas vezes as pessoas aqui nesse ambiente acadêmico estão sempre muita coisa, então já é focado no seu próprio nicho de estudo, então é tão legal você ver tanta gente, por isso que o marcador saiu, porque poesia coreana, às vezes as pessoas nem pensavam em parar para ver, para conhecer, e a gente fez esse convite, então somos nós que agradecemos, viu, professora, e você também, a casa é sua, para outras iniciativas, a gente está aberto, tá bom? Obrigada. Depois o caligrafista Nas Hongju, que, como vocês podem ver, né, autor dessas obras de caligrafia, ele tem uma turma, né, de aprendizes de caligrafia no Centro Educacional Coreano, lá no Bom Retiro. Quem tem interesse depois pode procurar ele para saber quando que acontecem as aulas de caligrafia, tá certo? O Jack Park, ele está representando o diretor do Centro Cultural Coreano, que apoiou, né, com a verba para a gente imprimir as coisas, moldurar, né, enfim, possibilitar, né, a produção física da exposição, né. Então, como a Adriana já falou, tá certo, vou passar a palavra para o Jack, transmitir as palavras do diretor, né. Olá, bom dia. Eu sabia que ia falar. Então, prazer. Eu acho que talvez todos que estão aqui são os alunos da... Não, nem todos. Ah, nem todos. Legal. Acho que alguns já devem conhecer o nosso trabalho do Centro Cultural Coreano, né? Estamos na Avenida Paulista. Aliás, já, tipo, é uma nossa iniciativa, tipo, o nosso diretor tem muito interesse na área literária, né? Tem muitos livros coreanos que estão sendo traduzidos e trazidos para o Brasil, né? Eu acredito que nesse momento que o Brasil está recebendo muitas obras literárias, eu acho que é um momento também para letras da USP, né? Acho que todo trabalho, estudo de vocês está sendo, né, tipo, bastante realmente reconhecido, tanto no Brasil, né, também na Coreia. Gostaria de trazer essa palavra de que o Centro Cultural Coreano está sempre aberto a receber, né, as propostas, projetos, incentivos a trazimento da cultura coreana aqui no Brasil, né? E para sempre aqueles que têm interesse em conhecer mais aprofundado da cultura coreana, estaremos abertos, então fico à disposição e parabéns também. Infelizmente hoje é o último dia, né? É um desfecho, mas parabéns pela realização e agradeço a participação de todos. Obrigado. 네. 한마디. 포가 네, 제가 통역해 드릴게요. 예. 아무튼 그 한글을 이렇게 배우고 있다는 게 대단하다고 저는 생각을 합니다. Eu acho que é uma coisa incrível, né? Vocês estarem aprendendo o Hangul, né? Que é a nossa
a nossa escrita. 네, 제가 이제 우리 여기 브라질 이민 왔을 때 첫 선생님이세요. 근데 게을러 가지고 제가 Eu nem lembrava disso. Que quando ele veio para o Brasil, eu fui a primeira professora particular de português dele. Eu não me lembrava disso, né? Mas que ele era muito preguiçoso, então não aprendeu português. 아, 그리고 이제 여기 또 우스피에서 또 한글 체험도 가르쳤고 이번에 예, 또 A gente teve uma exposição aqui em 2017. 4월 달에, 예, 4월 달에 여기서도 가르쳤어요, 여기서도. 아, 이 한글 금년. 체험. 예, 금년. 아, 저는 옛날에 했던 거 말씀하시는 아, 건지 맞아요. 알았어요. Ele está dizendo que lá no Korean Corner, na Alcane, ele fez um workshop de caligrafia coreana em abril, né? 예, 그 사군자도 가르쳤고 아. 9번. 네. Em que ele também ensinou sobre os quatro elementos virtuosos na natureza. Todas essas iniciativas do Korean Corner, quem administra é o Centro Cultural, né? Então, foi uma iniciativa do Centro Cultural de realizar esse workshop, né? 네, 그래서 이제 제가 자신 있게 하는 거는 여러분들이 저한테 수강 신청을 하시면은 이쁜 글씨를 또 그림과 같이 또 이렇게 제공해 줄 수 있다라고 생각합니다. 그 수강 신청이라는 것은 저기 예, 교육원에서 하는 거야? 코리안 문화원에서. 아, 문화원에서. Ah, tá. Então vão ter, né, novos workshops, né? Se vocês ficarem atentos e pedir, fazer a inscrição, né, no workshop dele, vocês vão poder aprender a caligrafia coreana, a pintura tradicional coreana, centrado nesses 4 elementos da natureza, que é primavera, verão, outono, inverno. Mas pode fazer aqui também, viu, professor? Ah! Convidem, pode convidar. Está aberto aqui para também ter uma extensão. Podemos depois articular, né? Que ficar bem próximo, né? Sim, sim. Então, Tá, fica a dica. ok. 8월 달에도 있는 걸로 알고 있는데 혹시 8월 달 북기하고 우스비하고 내가 있는 걸로 알고 있는데 그때 이제 또 예. Está programado um novo workshop para agosto, né? Então fiquem atentos. 예, 저를 만날 수 있는 기회가 그때니까 많이 신청을 부탁하고 Sim, 저는 é a 참- oportunidade que vocês terão de aprender com ele. 다 보고 É. 예, 감사합니다. Maravilhoso. Ing, quer falar? Vamos lá? Bem-vindos, obrigada por virem. Eu fui a artista responsável por essas ilustrações aqui atrás de mim. Inicialmente elas foram desenvolvidas para a plataforma da Playground Brasil, que é uma plataforma que eles têm redes sociais e tal, e eles tiveram uma iniciativa de chamar quadrinistas para poder fazer tiras, web tiras mensais. E aí todo mês saía tipo pelo menos umas 3, 4 web tiras que circulavam nas redes deles. E aí um dos projetos foi o da poesia, dos poemas coreanos, que eu nomeei a série de Mugunghwa, que é a flor nacional da Coreia, que é a rosa de Saron, eu acho que é a Tem flor. 2 nomes, tem o hibisco da Síria, ou hibisco da Síria, ou rosa de Sharon. Ah, sim. E eu me inspirei bastante no estilo de arte tradicional coreana, que é o Minhwa, para fazer esses trabalhos. Eu peguei até inspiração em algumas pinturas que já têm alguns temas já fixos, né? E eu tentei reinterpretar eles de uma forma que trouxesse uma releitura contemporânea. Então, ao mesmo tempo que tem alguns elementos que são mais tradicionais, assim, que a gente até vê hoje em dia, às vezes, em casa, de avós coreanas e tal, e pessoal mais velho, assim, às vezes tem esses artigos em casa, ao mesmo tempo tem, sei lá, uma babá eletrônica, um ventilador, enfim. Até mesmo tem alguns jogos, assim, por exemplo, de coreano que tem medo de dormir com o ventilador ligado, e aí um deles tem tipo um ventilador que fica ligado perto da cama, e várias outras coisas, enfim. Outro fala sobre tipo de abandono e tal. Eu tentei trazer tipo o fenômeno das pessoas, tipo, tanto na Coreia quanto no Japão, de pessoas, ai, Imaculada chegou, de pessoas não só da terceira idade, como também jovens adultos que são totalmente abandonados e tipo tem essa bagunça dentro de casa. Eu tentei tipo trazer isso também nessa ilustração. Aquela outra também ali do
do poema do Isan, eu me inspirei bastante no Namjoon Paik, que foi um dos fundadores acho que eles não conhecem Namjoon Paik. Namjoon Paik é um artista. Eu sei, mas a pessoa não conhece Namjoon Paik, né? O Namjoon Paik é um artista coreano. Ele já faleceu, né? Já faleceu, eu acho. Ele era pioneiro da chamada videoarte, né? Então, ele ficou muito famoso mundialmente por expor obras, né, que eram televisionadas, tinham instalações junto com as imagens, né? Aliás, ele já participou do Bienal de São Paulo também muito tempo atrás. Tinham robôs que eram montados com TVs. Na época dele só tinha TV a tubo, certo? Ele fazia instalações com TVs. Então, é uma figura muito famosa, que como vocês são de letras, não conhecem a figura, mas quem trabalha com artes visuais, ele virou uma lenda, certo? É questão de artes visuais. Os principais artistas coreanos, né, na arte contemporânea. Eu acho que foi um dos primeiros nomes coreanos a se lançar no mercado internacional, né? E ele foi um dos fundadores da videoarte que a gente tem. Ele fez parte do coletivo chamado Fluxus, que tinha Yoko Ono também e tal. Sim. Então eu me inspirei nessas instalações dele porque eu vejo uma influência até do chokori coreano, que é uma arte tradicional que tem, geralmente tem esse tema, né, dos livros e que está presente em todas as obras que eu desenvolvi também. É que ela falou várias coisas que vocês não sabem, eu vou ter que explicar. Tá, explica. Ela está dizendo que se inspirou no Minhwa, que literalmente falando são pinturas populares, são pinturas da época de Joseon, né, dos séculos passados, que tem mais ou menos esse jeitão aí, tá certo? Então, como ela falou, os Minhwa têm alguns temas fixos, tá certo? Então, assim como lembram Cantigas de Amor, tinha alguns temas fixos. Então, aqui visualmente tem alguns temas fixos. Um deles é o Chekori, que ela falou, que são temas com livros, tá certo? Todos eles têm tema com livros, né? Então, cada um aplica mais ou menos esse motivo para produzir a sua obra, tá certo? Então, ela fez uma adaptação, uma mistura, né, de elementos contemporâneos inspirados no Minhwa, e dentro do Minhwa, o tema Chekori, certo? Eu acho que expliquei. Sim, obrigada. Obrigada por explicar. Mas basicamente é isso. Eu e a professora Yo, a gente fez essa série em conjunto, né? Porque ela tinha traduzido já os poemas, alguns eram de alguns livros que ela tinha publicado, outros do canal de poesia coreana dela. Então eu pedi permissão para usar a tradução para a gente poder estar circulando no playground e a gente teve a ideia de estar expondo esses desenhos aqui também. Bom, eu queria comentar que eu sou uma velha, né? Eu não tenho Insta, até tenho, mas não faço nada, não posto nada, não sigo ninguém, então não conhecia ela, né? Ela que entrou em contato comigo quando ela estava fazendo uns desenhos para a Sesc no ano passado, em comemoração aos 60 anos de imigração coreana. Que pena que eu não trouxe a sua... né? Aí ela queria fotos antigas da imigração coreana, e eu mandei uma foto da nossa família, e ela desenhou a foto para constar na exposição. A foto, o desenho dela é lindo, e aí assim que eu fiquei conhecendo ela, o trabalho dela. Sim. Foi assim que a gente se conheceu. Inclusive, para quem quiser acompanhar, meu trabalho tem disponível no Instagram, @ingli. E aí, acho que nos destaques tem a primeira parte dessa tira em comemoração aos 60 anos da imigração coreana, que eu fiz em parceria com o Sesc da Avenida Paulista do ano passado. E aí fala sobre várias histórias assim da imigração, e eu usei muita referência de foto, e é por isso que... Então, tem um desenho, caso alguém tenha curiosidade, tem um desenho que tem um Fusca verde, e eu sentada em cima do Fusca verde. É a foto da nossa família que virou o desenho. Bom, eu acho que nós podemos encerrar a primeira parte do evento. Agora a gente vai passar para perguntas e respostas, um bate-papo com o podcast Sarangbang. O pessoal vai explicar o que significa Sarangbang quando vier, certo? E para essa mesa a gente vai convidar a Ing, caligrafista, eu, né? E as duas
alunas nossas que realizam esse trabalho do podcast. E depois a gente vai para o sarau, certo? Obrigada a todos. 인스타그램 있기. 네, 감사합니다. 잉글이. 잉글이. Aqui? Tá. Para continuar aqui, a gente nas pontas. 여기 앉으세요. 앉으세요. Sinal aqui. Pode ficar. Não é bom. Vai circulando e vão escolhendo poesias. Capturando. A impressão minha, essa cadeira está mais baixa. Tudo bem. Tudo bem, né? Esse aqui. 이렇게. 잉글이. 아, bom. Bom, então vocês podem começar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Denise, eu estou no 3º período do coreano, eu entrei ano passado. E junto com a Bruna, a gente teve a ideia de criar esse podcast sobre literatura coreana, que é o Saramban. E a Bruna vai explicar depois o que é o Saramban, mas eu queria primeiro também agradecer o convite da gente participar aqui desse bate-papo, que a gente se interessa bastante por poesia. A gente já tentou, inclusive, abordar a poesia lá no nosso podcast, né? Infelizmente, a gente não conseguiu gravar, porque a professora ficou doente na época, mas ainda vai vir. Em breve vem. E elogiar a exposição, que está muito bonita, a gente gostou bastante, ficamos, assim, super felizes quando a gente soube que ia ter. E acho que vocês já responderam algumas das perguntas, mas ainda assim, a gente vai ter bastante coisa para bater papo. Sim. Oi, gente, bom dia. Eu vou me desculpar, minha garganta tá um pouquinho ruim, então se não der para ouvir lá atrás, faz assim que eu tento falar mais alto. Meu nome é Bruna, eu terminei o bacharelado em coreano já, estou só na licenciatura, quase acabando. A gente começou o podcast há quase um ano e a gente decidiu dar esse nome. O que é o Saramban, né? É um cômodo nas casas antigas, tradicionais coreanas, as Hanok, em que os aristocratas, os homens literatos, eles se reuniam para falar sobre poesia, literatura, assuntos daquele momento. Então, era um espaço dedicado a esses homens exclusivamente. E a gente pensou que seria muito bacana duas mulheres criarem esse novo espaço, meio virtual, meio presencial, para que todo mundo possa frequentar e discutir literatura coreana. Então, estamos aí há quase um ano nessa batalha, né? Também agradecer pelo convite, é uma honra. A exposição está belíssima, é de mexer com muitas emoções. Eu sou apaixonada por poesia, então é uma honra estar aqui. Ela com é uma vocês. poeta. Bem enferrujada, mas eu me encanto demais. Então, é uma honra estar aqui. Começar? Sim. Vocês já falaram um pouquinho que surgiu da Ing, né? A ideia de trazer essa exposição para cá. A gente queria saber como que foi, né, esse processo. Aliás, porque as obras da Ing já existiam, né? Que foram feitas para Playground. E as do caligrafista também, né? Que a gente lembra de ter visto na Mostra de Cinema Coreano mesmo no ano passado. Eu não sei se elas já existiam até antes disso. Então, como que surgiu essa ideia de fazer a exposição e as obras que seriam selecionadas, assim, quem partiu, como foi essa curadoria? Foi basicamente, tipo, eu fiz a curadoria dos poemas por conta própria. Eu fiquei, tipo, selecionando alguns poemas do livro. Qual era o nome do livro que você tinha mandado? Era Poesia Moderna? Pássaro que comeu Poemas sol. Modernos. Pássaro que comeu o sol? O pássaro que comeu o sol? Acho que é. Esse aqui? Isso. Esse aqui? Alguns poemas eles estão aqui e outros poemas estão no canal da professora. E eu selecionei alguns poemas que eu achasse que conseguia visualizar e traduzir eles para a linguagem visual. Então, essas foram as escolhas estéticas que eu fiz, assim, por conta desses poemas. Mas, basicamente, a organização, assim, questão mais técnica, a gente contatou, né, o KCC, para ver se tinha alguma forma de apoiar essa exposição, porque a gente tinha que imprimir esses desenhos foram feitos digitalmente, né? Então eles não foram feitos à mão, então eu teria que ter
imprimindo, eu teria que estar emoldurando, tudo isso custa um dinheirinho, então a gente precisou de um apoio financeiro para poder viabilizar isso. A gente também trocou as molduras das caligrafias ali também, porque estava com a moldura um pouquinho velha, a gente trocou. Mas basicamente foi isso, a gente organizou por alguns meses, né? Não lembro mais. E por que agora, né? Porque as artes já existiam, e aí vocês decidiram fazer agora. Como que você já conhecia a poesia coreana antes, ou foi a partir do pedido da Playground? Foi a Playground que iniciou o projeto, ou foi você? Fui eu que tive a ideia, porque eu tava querendo muito fazer poemas coreanos ilustrados, assim, porque eu tinha lido uns outros livros, assim, que a professora Ian traduziu, e aí eu queria trazer eles, assim. Principalmente começou por causa do poema do Issa. Do Issa. Do espelho. Eu acho que foi o primeiro poema que eu pensei, eu quero estar fazendo um desenho sobre ele, assim, que me pegou bastante. Mas, basicamente é isso, assim, eu acho. Ok. Tem mais alguma coisa? Teve um evento no Museu da Imigração, que chama... É o Museu da Imigração ou Museu do Imigrante? Acho que Na Zona Leste? É na Zona Leste. Museu da Né? Imigração. Teve um evento lá comemorando os 60 anos da imigração coreana no Brasil. E eu fui ver, acho que ia passar um filme... Acho que era um filme que ia passar, ou vários filmes que iam passar. Foi na mostra de cinema, né? Foi no Mostra de Cinema. E quando eu cheguei, eu vi aqueles poemas expostos na entrada, né? E quando eu vi aquilo, eu já tinha... que quando ela me falou, por que a gente não faz a exposição? Eu falei, mas fazer uma exposição com 4 poemas não dá, né? Aí eu tinha guardado a informação e quando bati os olhos pronto, já temos uma exposição, né? Aí eu convidei o caligrafista a juntar-se a nós, né? Para expor esses 4 poemas e por coincidência ele estava trazendo os poemas de Yoon Dong-ju, né? Que é um poeta migrante, certo? E que era a última obra que eu tinha traduzido. Sim. Então, houve uma conjunção estelar, tá certo? De vários fatores que fez com que isso viesse, né, a público, né? E mais uma coincidência que na mostra de cinema teve um filme sobre a vida do Yoon Dong-ju também, que foi muito bonito. Foi se brincando, Foi bem legal. A gente daqui a pouco vai fazer mais perguntas específicas, mas uma geral que a gente queria muito fazer é entender como que a poesia coreana atravessa vocês em cada trabalho. Então, em tradução, em ilustração, em caligrafia. Mas acho que vai ter que traduzir para ele. A gente não está esperando por isso. 선생님, 예. 한국 시에 대해서 한국 시와 선생님의 작업과의 연관성이라든지 잠깐 한마디 해주세요. 제가 5번째 전시를 개인 전시를 했고 이번에 6번째 개인 전시를 준비 중인데 ele já fez 5 exposições individuais e está preparando a 6ª. 제가 지금 이제 학생들 교육원하고 문화원에서 학생들을 가르칠 때 특히 이제 한국의 좋은 시를 가지고 그러니까 내가 좋아하는 시, 가슴에 와닿는 시를 가지고 이제 학생들을 가르칠 때 한국 시는 굉장히 압축돼 있단 말이에요. 단어 자체가. 근데 이제 포로 이제 전시를 할 때 밑에다가 캡션을 달 때 번역하기가 되게 힘들어요. Tá. 그죠? Então, ele costuma trazer os poemas para os alunos escreverem nas turmas dele, tanto no centro educacional quanto aqui no Korean Corner. E a escolha de poemas é bem pessoal, né? Aquilo que toca ele, tá certo? Só que a língua coreana, a poesia coreana, ela é muito comprimida, digamos assim, em termos semânticos. Então, quando o poema é escrito em coreano e embaixo vai escrever em português aquilo que está,
fica muito difícil, porque é muita coisa que teria que colocar embaixo em comparação ao que está, né, escrito em Hangul, né? 네, 그거 하면서 이제 가르치면서 이제 늘 느끼는 점이 이거를 한글의 아름다움을 브라질 사람들한테, 브라질 분들한테 바로바로 와닿게끔 하려고 노력을 하는데 그게 굉장히 힘이 든다라는 생각을 많이 했어요. E sempre tenho a impressão que o quão difícil é transmitir toda a beleza que eu sinto no Hangul, né? E como eu fico pensando como trazer isso para os brasileiros, né? É uma tarefa sempre difícil. 네, 그 중에 하나가 이제 매번 행사를 하면서 제가 하나를 학생들한테 알려주는 시가 하나 있는데 그 시를 제가 한번 지금 얘기를 해보겠습니다. Então, tem um poema específico que eu sempre trago nos meus workshops e que ele vai dizer agora. 네. 네. 사람이 온다는 것은 실은 어마어마한 일이다. 여기 있어요. 네, 있죠? cadê? 네. cadê? 나태주가 아니라 De quem que é? Aqui. 방문객. O visitante. Ah, não está aqui, está no vídeo, né? 그 시를 내가 가장 많이 알려드릴 때 사람이 온다는 것은 실은 어마어마한 일이다. 그 사람의 과거와 현재와 미래가 오기 때문이다. 그 사람의 일생이 오기 때문이다. 그 시를 가장 많이 사람들하는 거. 그게 결국은 사람과의 인연, 소통, 그거를 하기 때문에 내가 제일 좋아하는 시다. Então, o poema que ele sempre traz em seus workshops é um poema que ele gosta muito. Está num dos vídeos aqui, tá? Chama O Visitante, que ficou muito famoso porque saiu no drama Porque Essa é Minha Primeira Vida, né? Que eu não assisti, né? Eu sei que faz, mas que esse poema ficou famoso porque aparece nesse seriado. Que diz mais ou menos assim, como a vinda de uma pessoa é, na verdade, uma coisa enorme, né? Porque junto com ele vem o seu passado, o seu presente e o seu futuro, né? Então, vem a vida inteira de uma pessoa, né? Então, é um poema que ele sempre trabalha nos workshops. 네, 그 사람의 이제 시인님이 정현종 시인. 정현종의. 네, 나 까먹었는데. 그 시를 내가 제일 많이 사람들한테 선물할 때 가장 많이 써주고 특히 이제 음식점 개업하는 사람들 굉장히 그 사람과의 관계니까 그런 걸 굉장히 제일 많이 써주는 시가 그거예요. 제가. Esse é o poema de um poeta chamado Chong Hyun-jong, que eu conheci numa das visitas que eu fiz na Coreia, que ele sempre usa para presentear obras de caligrafia para quem vai abrir um estabelecimento, né? Então ele usa muito esse poema. Tem um poema de Chong Hyun-jong que não tem tradução, que eu gosto muito, que eu não lembro as palavras direito, mas é algo como que se você pega uma colher de terra, tem, sei lá, bilhões, não sei tantos bilhões de micro-organismos, né, naquela colher de terra, né? Então, a diferença entre você caminhar sobre o asfalto e caminhar sobre a terra. Então, é essa interação de vidas, né, entre o seu pé e os milhões de micro-organismos que 제가 정현종 씨를 만난 적이 있었거든요. 네. 한국에 갔을 때. 근데 제가 지금 말하는 건 제가 굉장히 좋아하는 그 사람의 시가 있는데 단어들은 정확히 기억이 안 나는데 이제 아스팔트 길을 걷는 거와 이제 흙길을 걷는 거의 차이점을 얘기하면서 한 숟가락에 한 줌의 그 흙을 쥐어서 재어보면 몇 억의 미생물이 있다 이거죠. 그러니까 그 생물과 생물 간의 그 접촉을 얘기하는 그 시가 저는 가장 멋있더라고요. 그리고 이제 제가 또 하나 좋아하는 게 지구 전체 인구가 80억이에요. 80억 분의 여러분들하고 나하고 딱 한 번 만나는 거예요. 엄청난 거죠. 그게 그 사람의 시예요. 그게 인연에 아까 방문객이라는 게 사람이 일생에 온다는 건 그 얘기라는 거예요. sim. Então, sobre o poema Visitante, né, ele
fala sobre o encontro entre as pessoas, que é uma coisa preciosa, porque se você pensar bem, o planeta tem 800 bilhões, ou é 80 bilhões? 8 bilhões, eu errei o zero. 8 bilhões de habitantes, tá certo? E dentre esses 8 bilhões de habitantes, está acontecendo esse encontro entre nós e vocês, que é uma coisa única e que nunca vai mais acontecer, tá certo? 네, 유일하게 지금 이제 처음 제가 공개하는 건데 이게 린드 한글, 그러니까 한글의 아름다움을 6번째 제가 전시를 할 때 쓴 건데 이게 지금 보면은 이게 뭐냐 그러면은 한글 자음과 모음을 다 깬 거예요. 디지털 작업을 한 거죠. 요거를 제가 이제 요번 전시를 지금 어디서 하는 거야? Ele está preparando 지금 문화원 저희 공식 가셨나? exposição. 원장님한테 요걸 내가 보내드리고 내 전시 좀 했으면 좋겠다고 했는데 1년간 준비된 게 있다가 내년에 공모를 할 때 응시하라고 이렇게 얘기를 했는데 아무튼 잘 좀 부탁합니다. Está preparando a 6ª exposição, que se chama Lindo Hangul. Essa chuva que vocês estão vendo, uma espécie de cascata, né? Se você olhar pequenininho, são letras micro Hangul que compõem, né? 처음 내가 이거 보여드리는 건데 이게 원래 estou 이게 mostrando pela primeira vez. 신비로워야 되는데 그래서 지금 이거 전시회 준비를 지금 Está preparando a exposição no momento. Sim. Ouvindo tudo isso que ele falou, a gente percebe o entusiasmo. Então, como é para vocês, em cada área respectiva, trazer, né, a poesia coreana para o português ou para a arte visual, e saber equilibrar esse entusiasmo, né? Porque é difícil você não colocar muito de você mesmo, tentar colocar mais a arte em si. Por exemplo, a Ing, ela escolhe os temas, então ela tenta trabalhar dentro daquele tema, mas você sempre gosta muito de cultura pop, então você sempre coloca alguns easter eggs, algumas coisas assim. Como é para você trazer essas mensagens pessoais em fusão, né, com a arte e equilibrar isso? E para a professora também, eu já ouvi algumas entrevistas em que a senhora fala que para traduzir, principalmente a poesia coreana, é um desafio muito grande, por conta do ritmo, né, que a senhora gosta de deixar o texto bem fluido. E que, às vezes, o texto coreano não é tão fluido assim, e você tem que se frear um pouco para não deixar tão fluido. Então, assim, como é para vocês? Essas... Sim, pode falar. Então, eu sempre fui criada fora da comunidade coreana, então esse exercício que eu tenho muitas vezes de tipo estar resgatando essas raízes, ou até mesmo buscar emular, trazer como referência estilo tradicional coreano, do minhwa, do chekori e afins, é sempre uma coisa de resgate e tradução, é um exercício que tipo eu tenho no meu trabalho mesmo artístico de tentar ressignificar uma coisa que para mim não veio de uma forma orgânica, familiar e tal, porque da minha família coreana eu tenho só meu pai. Meu pai, ele, como um patriarca coreano, ele não passa nada, ele só trabalha. Quem passaria, no caso, teria que ser a mãe. Mas minha mãe é o quê? Minha mãe é brasileira. Então, minha Ramoni, minha avó, ela faleceu pouco depois que eu nasci, então eu não tive contato com a comunidade. Eu morei em São Paulo até os 8, mas depois eu morei em Belo Horizonte. Eu me mudei para São Paulo agora em dezembro. Mas agora, justamente, um dos motivos que me trouxe para São Paulo é justamente estar um pouco mais perto, assim, da comunidade, porque Belo Horizonte você tem 5 famílias coreanas, é muito, então... Mas, por meio do meu trabalho, eu tento fazer esse resgate e esse exercício de, tipo... eu não quero também ser aquela artista que também é uma coisa nichada nisso, mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma coisa que eu busco, não só como artista, mas também enquanto pessoa e questões que eu quero resolver para mim. Eu tô, inclusive, correndo atrás de algumas coisas, tô fazendo aula de coreano, mas meu coreano é muito ruim, não entendi nada que ele falou. Mas meu coreano não é grande coisa ainda. Mas eu gostaria de, tipo, estar mais em contato e
eu acho que é uma forma de tentar me aproximar mesmo, assim, é uma das coisas que eu tenho como proposta, não só nesse trabalho, mas vários outros, como, por exemplo, eu já fiz uma residência artística que eu desenvolvi porcelanas e cerâmicas celadon, que são aquelas cerâmicas verdinhas, coreanas, que elas estão bem presentes aqui. Eu acho que eu até consegui trazer elas um pouco aqui. Eu fiz, durante a residência, eu pesquisei bastante sobre esse esmalte celadon coreano, sobre a técnica do sangam, que é uma técnica da cerâmica. Eu não sei se vocês tiveram algum contato com a cerâmica em si, mas o sangam, ele é uma técnica coreana que foi uma forma que eles ressignificaram o celadon chinês, porque o celadon surgiu na China antes e depois veio para a Coreia, e na Coreia eles começaram a fazer incisões na massa de argila e colocar argilas de outras cores, mais claras e mais escuras, e aí vocês podem até perceber que algumas das cerâmicas que eu coloquei aqui, elas têm tipo uns desenhos. Esses desenhos são da própria massa e que depois você cobre com esmalte e dá essa diferença de tom. Eu tentei pesquisar isso durante a residência artística e foi um processo assim bem interessante, assim, de entender como funciona isso, e essa relação de tipo como a cerâmica celadon era muito tipo usada no período Joseon, mas depois virou uma coisa popular e parou de usar tanto e voltou no período colonial da Coreia, assim, como o Japão estava ocupando a Coreia, e como virou um produto meio bibelô, assim, no mercado, assim, eu tentei, tipo, trazer tudo isso na minha pesquisa que eu fiz durante a residência. Eu acho que tem muitas questões que perpassam, assim, no meu trabalho, e não só nisso, mas também por estar sendo responsável por várias capas, né, de livros aqui no Brasil, títulos coreanos. Eu acho que é uma grande responsabilidade, né, eu acho que pega mais pra mim, assim, eu acho que tem uma pressão maior, assim, de eu tenho que fazer uma coisa boa, assim, porque é uma coisa que está vindo agora, está ficando bastante popular, e eu acho que se eu puder fazer a minha parte para também estar disseminando mais questão dessa cultura, eu acho que é interessante. Maravilha. A professora vai fugir? O que era para falar? Era sobre equilibrar o quanto de fluidez você coloca no texto em português a partir de uma tradução do coreano. Porque em uma entrevista que a senhora deu, há 2 anos atrás, a senhora falou que isso é muito difícil. É difícil. É difícil. Não, a ideia é você faz o poema, traduz, deixa lá. Aí você volta várias vezes e lê novamente. Até você chegar num produto final que fique fluido, tá certo? E acho que o que vale é o produto final, né? Porque se você pega um poeta, a gente tem uma coisa meio preciosista, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu lembro que o Haroldo de Campos traduziu um poeta muito antigo e ele quebrou um verso que tinha, digamos, 3 linhas, uma estrofe, né? Não chama estrofe? Uma estrofe que tinha 3 versos. Aí ele quebrou em 5, tá certo? Aí eu lembro que um professor aqui metralhou o cara, né? Disse que isso não pode, porque se o verbo, se tem rima no original, tem que trazer a rima, se tem forma fechada em alexandrino, tem que trazer em forma fechada. E aí eu percebi naquela ocasião que eu encontrei o poeta Chong Hyun-jong e outros poetas que eu encontrei, quando a gente pergunta, ele fala assim, faz como você quiser, tá certo? Como você achar melhor, o resultado fiel, para mim tá bom, tá certo? Então, eu acho que a gente tem muita essa ideia de vangloriar, né? Porque eu consegui reproduzir a rima, reproduzir a métrica. Eu acho que mais importante do que isso é você, né, você deixar o produto final aprazível, né, que você lê, nossa, eu gosto, né, e eu acho que essa é a tarefa maior, né, então você não pode ficar tanto presa, né, ao original. É meio que deixar o conteúdo também se manifestar. Porque o que acontece é que tinha um tempo para... acho que hoje talvez está um pouco diferente, porque a tradução cultural é uma coisa que se tornou muito em voga, mas quando eu estava estudando, fazia doutorado e tal, o estruturalismo era o tal, né? Então,
tinha essa coisa muito rígida de priorizar as formas, né? E priorizar o conteúdo não era tão importante quanto as formas, né? Então, eu acho que agora a teoria da tradução avançou, né? E agora a gente está buscando um equilíbrio entre a forma e o conteúdo, né? Muito bem. Essa cerâmica que eu fiz, uma das cerâmicas Ai, que que eu lindo. fiz com encelador, eu não sei se É dá pra ver direito. um console de Essa foi uma das cerâmicas que eu fiz. Então, para além de ilustração, eu de fato mexi com algumas cerâmicas e eu acho que isso acabou vindo nesse trabalho também. E tem várias dessas cerâmicas que ela dão. Professora, emendando o que você já estava falando sobre isso de tradução, de tornar mais palatável, acessível, a gente vem percebendo que a literatura coreana está ganhando mais espaço, mais oportunidade para ser difundida, e a gente sente até com o próprio podcast que a poesia ainda é um assunto que causa uma certa... Então, é assim, eu já vi poesia americana traduzida, em inglês traduzida, e que na obrigatoriedade de rimar, né, você deixa o negócio ilegível. Sim, certo? Não, eu super concordo. A nossa questão, assim, é realmente uma questão, é como a gente pode tornar a poesia coreana, esses poemas coreanos, mais acessível para um público mais amplo, porque aqui a gente está em um ambiente acadêmico, né? Vamos assim dizer, a gente está em uma faculdade, uma biblioteca, a exposição está aqui, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês acham que essa poesia poderia se expandir para mais pessoas e tornar mais interessante ainda? Eu acho que é por meios visuais, como caligrafia, Por meio da arte, né? ilustração, né? Que são meios mais facilmente acessíveis, né, às pessoas, né? É porque acho que hoje em dia todo mundo sofre em algum grau de dislexia, sabe? Sim. Inclusive eu. Então, existem vários tipos de dislexia. E então, inclusive eu gosto de traduzir poesia porque quando eu pego uma página cheia de texto. Meu Deus do céu, calma. Então, o poema é mais fácil nesse sentido, né? Mais fácil de entrar. Mas então, eu acho que o trabalho que ela faz, o trabalho que ele faz, são os canais por onde a gente pode difundir. 그러니까 이제 한국의 시가 어떻게 하면 더 많은 사람들에게 도달할 수 있을까? 그게 바로 이제 시각적인 아트를 통해서 가능하지 않겠습니까? 네, 맞아요. 그 작업을 또 나는 또 많이 하고 있고. sim. É o que ele está dizendo que é o que ele tem feito, né? Aí, por exemplo, a senhora falou que as artes dele estavam lá, né, expostas no Museu da Imigração, naquela ocasião da Mostra de Cinema Coreano. E como foi essa escolha, né? Se foi um pedido, a mostra pediu para ele para fazer, se já existia, então, como ele escolheu? Tinha essa coisa que ela tinha proposto, né? Eu até tinha falado, mas como é que eu vou fazer uma exposição com 4 poemas? Você não... Foi você que propôs. Eu que propus? Foi até eu acho que eu propus a partir do que eu vi os poemas dele, né? E porque todos são do Donju. Então, quando eu vi, eu falei, aí eu lembrei dos dela. E falei, isso dá uma exposição. Viu? Mas por que? A gente queria saber por que ele escolheu o Jeon Donju. Porque as 4 poesias são dele. Não, isso eu sei responder. Porque o Centro Cultural tinha pedido para ele poesia de Jeon Donju para ser expostos lá, porque ia ter um filme dele. Entendi. A gente achou que poderia ser uma escolha dele, que ele poderia ter uma relação especial com o poeta, alguma coisa assim, por escolha, por gosto pessoal. 그 윤동주 시를 쓰신 거는 그때 60주년 이민 영화제에서 그 문화원에서 요청해서 하신 것이지. 맞아요. 그러니까 선생님께서 개인적으로 이렇게 좋아해서 한 것은 아니지 않습니까? 그렇죠? 좋아해서 하는 게 아니라 작가는
의뢰가 오면은 네. 늘 그렇게 적극적으로 해야 되는 O 거. artista tem que ir onde o povo está. É traduzir, tá certo? Culturalmente a coisa. E aí entra, já emenda essa para ele, professora, que é com relação se as obras dele, geralmente, se ele consegue identificar algum perfil nessas obras dele, ou se ele segue mais o que é isso, né? O que o povo pede, ou se ele consegue definir Você diz em termos de o estilo, poemas? o estilo, a temática. 아, 그러니까 이런 그 시를 쓰실 때 시 선정이 어떤 어떤 경향, 점에서, 예. 어떤 경향을 따르시는지. 예. 저 같은 경우는 예. 영혼을 울리는, 가슴을 울리는 내 마음에 와닿는 시를 가지고 굉장히 많이 찾아요. 저 같은 경우는. 그 다음에 내 마음이 와야지 글씨가 잘 써지지. 표현도 잘 되고. 그게 굉장히 중요한 거예요. Ele lê muito poesia. Não tem assim a coisa definida a priori, né? Aquilo que ecoa Vem, no coração, né? Coração. Porque só ecoando e que aquilo se traduz na beleza da caligrafia, né? Que lindo. E no caso das traduções de livros, a gente sabe que algumas vezes vem a iniciativa, às vezes da própria LTI, né, que é o Instituto de Tradução Coreano, mas existe também o contato que vem parte das editoras com uma obra já específica, pedindo que a senhora faça a tradução, ou é a senhora que escolhe uma obra e apresenta para uma editora? Como que funcionou, assim, todos esses livros que vieram até agora? E se existe algum livro em específico que a senhora queria traduzir para a gente? Então, a coisa mudou muito, né? Então, os primeiros livros que eu fiz eram iniciativas minhas. Eu quero traduzir isso, né? E aí eu pedia, junto à LTI, o apoio. Mas a LTI fechou esse canal de apoio. Aliás, o Yoon Dong-ju foi o último. E eu fiz aquilo sabendo que ia fechar aquele projeto, né? Porque se eu falasse para alguma editora, talvez aqui ninguém se interessasse. Aliás, aquilo poesia nunca vendeu, certo? Nunca venderá. Tá? O Paulo Leminski já falou, né? Que poesia nunca vendeu, nunca venderá. E é bom que não venda, tá certo? Porque existe um mundo, né, ali que só quem está lá dentro entende e sabe desfrutar, né? Porque o Paulo Leminski diz que a poesia talvez seja o último reduto que resiste ao capitalismo, certo? Então, por isso, eu conheço poetas que estão na miséria hoje, tá certo? Eles postam todo dia coisas de como a poesia arruinou eles economicamente, tá certo? Então, mas que eles resistem, né? Eles reclamam muito, mas toda hora estão publicando livro de poesia. Mas a inspiração não para. Tem até... termina, depois eu falo. Então, eu fiz o Yoon Dong-ju, assim, peguei o último prazo para fazer ele, porque eu queria fazer Yoon Dong-ju, né? Já havia um tempo, né? Agora, porque eu lembro que aquele poema, Noite Contando Estrelas, né? Eu lembro que quando eu estava em aula, eu não conseguia ler porque eu começava a chorar. Aí eu lembrei, aí numa das aulas, eu pedi para Lara, que era uma de nossas alunas, leia. E ela também começou a me dar um negócio no meio do poema, não consigo mais continuar, né? E eu queria traduzir Yoon Dong-ju muito por causa desse poema aí. Eu lembro que a Camila, que é a Juzumas, que está dando aula, ela ganhou o primeiro lugar num concurso que teve lendo poesia, esse poema aí, Noite Contando Estrelas, né? Aí eu falei, como é que você conseguiu ler sem chorar, né? Então, fechou esse canal, porque muitos tradutores traduziam uma coisa por paixão e depois não conseguiam achar editor. Então, aquilo morria, tá certo?
Então, eles pararam com aquilo, agora só a editora pode pedir. Entendi. O que aconteceu com isso? O capitalismo entrou com tudo, certo? Eles só traduzem e só vão publicar aquilo que vai vender, tá certo? Então, aquelas obras puristas de antigamente, de tradutores da primeira geração, como eu e outros tradutores que atuaram em outros países, não vai mais ter, tá certo? E é interessante essa posição do poeta, né? É o poeta maldito, né? Então ele vai sempre viver dessa forma. Tem um poema do Yoon Dong-ju, não vou lembrar o título, talvez você consiga, que ele fala, eu fico indignado, eu entro em um paradoxo quando eu tenho que falar de coisas difíceis em versos que saem tão fácil. É poesia fácil. É poesia fácil, não? E tá lá escrito em caligrafia. Eu sou péssima para nome, assim, gente. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Quando você se torna um poeta, acho que você vai ter que sempre lidar com esse paradoxo e realmente não vai, talvez, ter uma glória, né? Digamos assim. Tem a resistência aí. Interessante. Pegando o gancho na questão do capitalismo, Amamos. os artistas aqui presentes, vocês vendem a obra de vocês? Como funciona? Por exemplo, as obras que estão aqui nessa exposição, elas podem ser vendidas? Como funciona? 선생님의 그 작품들은 판매하시나요? Sim, ele vende. Você vende? Você vende isso? 네, 도장 찍으면은 3,000 Se eu vendo? Bom, vamos bater primeiro. Se ele bate o carimbo, R$3.000. 에세 지금 랜드마크를 내가 지금 그리고 있는데 브라질 랜드마크. 이것도 이제 7회 때 이거 말고 한글의 아름다움 말고 7번째 전시는 이제 이걸 우리 브라질의 랜드마크를 그려가지고 전시를 할 예정이에요. Nessa 7ª exposição que ele está preparando, ele vai desenhar paisagens brasileiras. Isso aqui é o Corcovado, né? E você, Ing, você tinha uma lojinha virtual antes, mas faz muito tempo que você não tem, parece, se eu não me engano, O quê? para vender as suas artes. Ou você só trabalha agora com ilustração Eu de trabalho capa? mais com ilustração mesmo. Isso não existiria a possibilidade. Bom, a Playground me pagou pra fazer esse trabalho. Não, eu falo vender para colecionadores. Para o colecionador? Ah, não. Eu não atuo muito como artista visual. Acho que são nichos diferentes. Artista visual é mercado de arte contemporânea, é galeria, etc. Salão, prêmio. Eu sou ilustradora e quadrinista. Aí já é um mercado, é um nicho mais diferente, assim. Eu trabalho com ilustração comercial e ilustração editorial. E é o meu ganha-pão. Mas como quadrinista, eu compadeço um pouco com os poetas, porque quadrinhos também no Brasil é bastante escateado. Sim. Infelizmente. Ing, uma dúvida sobre o seu processo criativo. Você menciona que relaciona tanto elementos tradicionais coreanos nessas 4 obras, quanto elementos contemporâneos, né? A gente vê vários aqui, tem de cultura pop, etc. Como que é esse seu processo criativo de fundir essas duas vertentes até chegar em algo que faça sentido, que é interessante? Como que é o seu processo para fazer isso? Meu processo com ilustração no geral, assim, eu geralmente, tipo, por exemplo, para fazer capa de livro, eu sempre tento ler o livro, ou pelo menos parte dele, as poesias, eu li as poesias e tal, e fui vendo o que cada coisa me levava. Eu acho que isso me leva a pensar nisso. Esse poema fala muito sobre solidão, abandono, então vou tentar ir atrás de, tipo, eu lembrei que tem um conceito, eu esqueci a palavra, não sei se você lembra, que era do fenômeno social de pessoas na Coreia e no Japão também, que ficam abandonadas, largadas em casa. Hikikomori? Não é hikikomori, é um outro fenômeno meio, tipo, quase um suicídio lento, assim, mas... Em coreano é o etori, né? E em japonês é hikikomori. Inclusive, ontem eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, que a matéria ainda não saiu, né? E a matéria vai falar sobre esse boom de literatura coreana que está acontecendo no Brasil, naquela literatura chamada ficção de cura, né? Healing fiction, tá certo? E por que isso estaria
né, tão em voga, né? E aí eu falei do hikikomori, do isolamento, mas na verdade o isolamento começou antes da pandemia, né? Lá para 2015 começou, aí veio a pandemia e piorou muito a situação, né? O Japão e a Coreia vivem momentos difíceis para a juventude, viu? O Brasil está bem melhor. Né? O Brasil está bem melhor. E não só para a juventude, né? Porque tem também o caso do abandono de idosos. Idosos também. É bem triste. Professora, seria possível, assim... Espera aí, desculpe. Só para te mostrar como poesia não vende, né? A minha luta eterna aqui. O meu canal tem 500 inscritos, levou... Mas tem muitas views, eu acho. E não tem muito, não. Eu acho que O que é muito para você? Para mim, poesia coreana já tem uns 3, 5 mil, tá ótimo. Que 2, 3, 5 mil? Eu acho que tem, não tem, não. 500 inscritos é mais que o nosso. Tá mais que o nosso, tá? Ah, é? No YouTube é mais que o nosso. Sigam não, mas a gente no Insta vocês têm mais de 1000. Não, no Insta estamos quase com 5. Ah, tá vendo? Estamos chegando lá. É verdade, me recomendaram migrar isso para Insta. Mas não Professora, sei. a gente vai virar booktoker. Não! Eu vivo, vocês sabem como eu vivo, né? Costumo dizer, se colocarem uma cereja na minha cabeça, eu desmorono, sabe? Fala. Perdi o fio. Eu acho que é dos poemas que ela já traduziu. Das características. Isso. Se é possível definir características específicas da poesia coreana. Então, a poesia moderna coreana, ela se caracteriza pelo verso livre, certo? E pela estrutura da língua coreana, a gente não tem rima, graças a Deus. Então, e como as duas línguas são muito diferentes, você faz uma tábua rasa e recria. É até mais fácil do que você tentar traduzir um poema em inglês e que você tem que reproduzir a rima, certo? Aí, nesse sentido, é mais fácil, formalmente falando. Aí tem outras dificuldades, tá certo? Porque a forma de expressar o mundo é outra, né? Então, na questão do conteúdo, assim, né? Uma poesia mais engajada, né? É uma poesia mais íntima com a nossa realidade, isso é verdade. E com o ambiente, parece, né? Menos intelectual, assim? Menos intelectual, exatamente. Interessante. Para encerrar, acho que a gente poderia falar um pouquinho, você falou bastante de poesia moderna, mas a gente tem também a poesia contemporânea. Talvez fosse um caminho para trazer, né, essa parte de melhor vendagem, poetas que ainda estão vivos, ou que, por exemplo, tem a sua poesia sendo divulgada em dramas, como é o exemplo, né, que vocês falaram do Visitante. A gente tem também o Nateju, que aparece em muitos dramas, não sei se a senhora conhece. Ele aparece em muitos dramas. E então é bem popular. Né? Então, assim, acho que é uma ideia, né? Apresentar para as editoras, vender como essa associação ao K-drama. Talvez seja um caminho. A senhora se interessaria, assim, poesia contemporânea? Ou como fica? Tendo proposta, né? Sim, por que não? Bora, né? Só bora. Por que não? Acho que, por fim, a gente pode encerrar, mas bem breve, porque acho que o tempo já está dando. É difícil. Em poucas palavras, como vocês sentem a poesia coreana e como vocês podem definir para uma pessoa leiga, nunca leu nada, chegar poesia coreana. Como que vocês podem introduzir a poesia coreana em palavras? 저기 마지막 질문으로요, 선생님. 한국 시를 한 번도 접해보지 않은 사람이 선생님한테 와서 한국 시는 무엇입니까? 한국 시는 어떻습니까? 라고 물어보면 뭐라고 대답하시겠어요? 되게 어려운 질문. 일단은 한국은 계절이 사계절이 있는데 나는 이제 오면서 브라질에 오면서 한 계절을 뺐다 했단 말이에요. 잊어먹었단 말이에요. 그 감성이 그만큼 축소된 거죠. 굉장히 중요하다고 저는 생각을 해요. 근데 우리 한국의 시는 겨울이라는 계절에 대해서 그러니까 계절에 대한 거를 많이 얘기를 하는데 그중에
여기 있는 눈 내리는 겨울을 경험을 해보지 못한 사람들은 못 느낄 거 아닙니까? 그게 전달력이 굉장히 약할 것 같다는 생각도 많이 들고 또 한국은 이제 교육이 굉장히 강한데 우리 어렸을 때 책가방을 들으면 무거워가지고 최소한 15과목이었으니까 15과목. 네. 그렇게 공부했잖아요. 그렇게 해서 공부했던 사람들의 생각하고 그냥 야, 우리는 그냥 학교를 가면은 아침부터 시작해서 오후까지 있어야 되는데 그런 그 교육적인 차원도 굉장히 많이 있기 때문에 그 설명이 굉장히 좀 애매하다라는. 나이가 들어서 그런 거죠. 그렇죠. É que no caso ele sente muita dificuldade porque ele já é de uma geração antiga, né? Ele é da geração analógica, né? Vocês viviam era digital, né? Mas todos os poetas falam uma coisa em comum e é o que ele falou, né? A nossa poesia ela está muito ligada com as 4 estações, que são muito bem definidas. No verão é 38 graus, você morre, né? Esse calor de São Paulo não é nada. Abafado. É abafado, né? Parece que você está andando dentro de uma sauna, né? E no inverno é 15 graus abaixo de zero, o rio congela, tal, né? Então, e cada estação traz uma paisagem diferente. E essa paisagem diferente significa um mundo diferente que cerca você, né? Então, existe uma gama, uma amplitude de sensações e que estão ligadas a sentimentos, né? Próprios a cada estação. Então, ele acha que quando ele veio para o Brasil, ele perdeu 1/4, né, das sensações e dos sentimentos que ele aprendeu a associar com essas sensações desde criança, né? Então, a poesia coreana, né, como vocês podem ler, ela está realmente muito ligada à paisagem e às estações. Quer falar alguma coisa? As poesias que eu escolhi foram poesias que eu achei que tipo conseguissem trazer sentimentos e questões que são amplas, assim, não é uma coisa muito específica, mas que ao mesmo tempo é uma narrativa que é singularmente coreana também. Então, de modo que fosse assim, sabe? Tipo, por exemplo, algumas têm um sentimento muito desse Han, bem carregado, assim, nessas poesias. Esse sentimento que acho que a professora Yun consegue explicar melhor do que eu, que seria o Han, mas o Han seria esse sentimento inerente ao povo coreano de sensação de injustiça, com questões de guerra, colonização, enfim. E como isso atravessa gerações. Eu acho que uma forma de traduzir isso seria quase como um trauma intergeracional. E eu vejo isso refletido assim nessas poesias, que eu vejo como uma coisa muito inerente ao coreano, mas ao mesmo tempo, ainda assim, trazem, através do sentimento, eles canalizam esse sentimento e produzem obras que trazem sentimentos que são universais também. Bom, é isso. Obrigada. Agora você pode recomendar, então? Agora vamos abrir para o sarau, né, gente? Quem vai ser o primeiro? Pode sair. Professora, a gente fica tipo aqui? Sim, vocês podem comentar, por favor. Vou pegar minha garrafinha que eu deixei escondidinha aqui. Ninguém quer ser o primeiro? Vai, Bruna. Eu primeiro? Bruna, eu? Bruna, eu? Quem vai Não, né? começar? Isa. Posso começar. Gente, eu tô... Cadê os livrinhos? Não tem mais uma? Não tem mais alguém? Tem mais gente. Obrigada. Aí tem pouquinhos que usar desses, a gente tem... Atrapalha se eu deixar aqui? Não, de modo algum, fica à vontade. Tá quente essa. Você vai falar de Noite Estrelada, né? Não. Não? É noite? A rua. Do Joe é rua. Então. Tá. Gente, eu vou falar. Tá. Gente, eu sou a Isabela Mariotto. Eu estou em língua 5 agora, mas eu sou de uma turma anterior. Eu fiquei 1 ano na Coreia e. Um pouquinho mais alto. Fala mais alto. Fiquei. Ixi! Eu sou da turma de 2021 do coreano. E que bom que aqui encheu. É muito bom pra gente ver os rubês vindo e faz parte da gente. Eu acho que
é importante os alunos incentivarem. O coreano ele só move por causa dos professores e dos alunos, eu acho que é importante a gente citar isso. E quando eu estava pensando o que trazer para o sarau, já que somos poucas, Yoon Dong-jun. Não tem como, é um dos poetas que eu mais gostei de ter lido e conhecido. E essa edição traduzida pela professora Yoon é encantadora. Se você... Olha, eu vou mostrar rapidamente. Mas tem a parte em coreano e tem a tradução. Então é muito importante, é muito bonito. Conta a história dele também. Eu acho que é importante. E o facsímile atrás, né? Então, nas exato. últimas 100 e poucas páginas é o original. O original. Então é lindo, lindo. É um mergulho lindo, em história, lindo. É uma imersão. E você começa a ler, e eu li isso aqui assim em uma sentada. Eu sentei e não tinha como parar. Então eu acho que é importante a gente trazer esses poetas. Ok. Eu mudei de última hora, eu iria ler outros, mas eu acho que o prólogo é importante. É o prólogo e ele já é assim, ó. Eu vou ler de pé e perdão algum erro. Estou sem óculos, faz tempo. Prólogo. Para que eu não tivesse, até o meu fim, um pingo de vergonha perante aos céus, sofri até mesmo pela fina brisa, que roça as folhagens do campo. Com a alma de quem canta as estrelas, devo amar tudo que vai morrendo, e seguirei o caminho que me foi dado. Essa noite, mais uma vez, o vento roça as estrelas. Lindo. Prólogo, hein, gente? E eu escolhi mais um, que também foi... Só. Você prefere intercalar ou quer ler os dois? A gente pode intercalar também. Não, você quem sabe, é que a gente não pensou nisso, né? Pra não ficar, sei lá, não sei. Vamos intercalar. Quer? Tá. Vamos. Denise quer ir? Eu? Tá. Foi muito difícil escolher 2 só, mas eu decidi por um de Chiclete, do Kim Ki-tae, que é contemporâneo, e um do Yoon Dong-ju, e eles se relacionam de uma certa forma. E o Kim Ki-tae, ele tem até um outro poema que ele cita o Yoon Dong-ju. Então, assim, no final, acabou que fez sentido a escolha. Em pé. Em pé, não, claro, só deixa eu achar a página. Aqui. Então, o livro é Chiclete, né? A coletânea, e o poema se chama Panceta de Porco. Aí fala o seguinte: volto para casa após uma churrascada de bacon fresco e bebida. Já há 1 hora. O cheiro da carne não sai do corpo. Sangue cozido no fogo, carne tornada fumaça. Impregnam todos os meus poros, minhas rugas e sucos das digitais. Aquele cheirinho de grelhado de quando devorava a carne esfaimado já se fora, e ficar apenas o fedor do terror do animal diante do abate, tampando como bolas de algodão as minhas narinas saciadas. Saio do metrô envolto em cheiro de carne feito aura de santo. Dentro do vagão, no lugar onde eu me postara, o cheiro da carne em formato do meu corpo ainda segurava o corrimão, olhando-me através do vidro enquanto subo as escadas. Alcanço o piso da terra, e uma lufada de vento fresco leva o cheiro da carne. Quando inspiro fundo o ar fresco, o cheiro da carne se afasta de mim por um instante, qual enxame de moscas. Mas logo volta a grudar os seus pezinhos pegajosos em mim. Não larga a mão que grelhou o seu corpo na chapa crepitante. Não larga os dentes que esgarçaram o seu corpo. O cheiro nauseante de onde ainda restam gritos e esperneios penetra tenaz dentro do meu corpo besuntado do seu cadáver. É para se tornar vegano. Então, esse livro, gente, lê, corta a carne. É maravilhoso. Eu escolhi um poema do Olho de Corvo, do Issam. Para quem ainda não estudou, né, literatura moderna, ainda não viu Issam, ele é um poeta considerado bem fora da curva, para dizer o mínimo. Tem umas poesias assim encharcadas, né, no tédio, no pessimismo. Ele era uma pessoa muito conhecida como preguiçosa. E muitos dos poemas dele, existem vários críticos assim que não entram num consenso sobre as interpretações. E eu vou ler um desses agora.
que é o poema número 1 do Olho de Corvo. 13 crianças correm pela estrada. Quanto à rua, é apropriada uma sem saída. A primeira criança diz que está com medo. A segunda criança também diz que está com medo. A terceira criança também diz que está com medo. A quarta criança também diz que está com medo. A quinta criança também diz que está com medo. A sexta criança também diz que está com medo. A sétima criança também diz que está com medo. A oitava criança também diz que está com medo. A nona criança também diz que está com medo. A 10ª criança também diz que está com medo. A 11ª criança também diz que está com medo. A 12ª criança também diz que está com medo. A 13ª criança também diz que está com medo. As 13 crianças são uma soma só de crianças medonhas e crianças com medo. Era até preferível que não houvesse outros fatores. Tudo bem se uma dessas crianças for uma criança medonha. Tudo bem se 2 dessas crianças forem crianças medonhas. Tudo bem se 2 dessas crianças forem crianças com medo. Tudo bem se uma dessas crianças for uma criança com medo. Mesmo uma rua aberta seria também apropriada. Tudo bem também se as 13 crianças não correm pela estrada. É isso. Uma coisa de urgência. Visceral. Ninguém Gente, mais alguém vai vem para querer. intercalar com a gente? Adriana? Oba! Eba! Oi. Oi. Ok. Prazer, sou a Adriana. Eu faço língua 3 coreano, só que eu não sou da habilitação, faço como optativo. E eu não tive. Antes eu não tive nenhum contato com a poesia coreana traduzida para o português. Já conheci algumas traduções para o inglês, mas de alguns poetas, mas não do português. Foi a Denise, quando ela trouxe os livros para a nossa sala de aula, que eu tive contato com essas traduções e eu escolhi um poema que eu achei muito bonito. Você quer o livro? Sim, é do Yoon-jong. É do Yoon-jong, mas acho. Qual é o nome dele? Pra eu ver aqui? É Noite Revisitada. Noite o quê? Revisitada. Ah, tá. 27. 27. Quem por favor, Adriana? Ok, só pra achar a página. Eu tenho marcado. Ele tá marcado aqui. Eu não falei, pode ler. Ok. Aqui. Noite Revisitada. Volto agora ao meu pequeno quarto, como se voltasse do mundo, e apago a luz. Deixar a luz acesa é por demais fatigante. Seria a continuação do dia. Devo agora abrir a janela e trocar os ares, mas quando miro quieto para fora, está escuro como dentro do quarto, igualzinho ao mundo, e a rua pela qual vim, tomando chuva, continua molhada dentro da chuva. Quando fecho os olhos silente, sem poder arrefecer a raiva do dia, há um som que flui dentro do coração, e agora a ideologia vai amadurecendo por si só, como linhas de grade de uma régua. Esse era o outro que eu ia ler. E que eu decidi não ler, então olha que coincidência. Quando você estava lendo o poema, o outro poema, eu pensei, tipo, nossa, lembra o que eu escolhi. E ele foi muito impactante para mim também, por isso que foi minha outra escolha. A gente viu ele em literatura moderna. E desde lá, quando eu abri esse livro, eu lembrei dele na hora. E aí eu escolhi ele, mas eu decidi falar o outro. Então, que bom. Tudo bem. Tudo se encaixando. Tudo se encaixando. Pode ir. Ok, obrigada. Bárbara? Sim. Eu tenho que me apresentar também. Sim, por favor. Gente, eu sou a Bárbara, sou de língua 3, sou da habilitação. Muito conhecida por não ter muita vergonha e por ser vegana, o que é outro encaixe. A vegana escolheu um poema de chiclete. Eu não tenho muito contato com poesia coreana, mas eu tenho muito contato com poesia no geral. Adoro poesia, leio todos os dias pelo menos um poema. E ontem, quando a Denise trouxe os livros na aula do professor, eu passei por cima desse poema e ele foi o que mais me marcou. Eu explico por que me marcou. Eu tenho muita sensibilidade à luz, por motivos que aqui não cabem dizer, mas muitas vezes eu fecho os olhos para sentir o mundo de forma calma, sem que a luz atrapalhe tudo. Então esse foi o poema que mais me tocou rapidamente ali no momento da aula. Desculpa qualquer problema aqui, né? Nervosismos, mas vamos lá. Olhos.
Encosto as costas no encosto da cadeira e fecho os olhos por um instante. Escuridão. Parede vermelha com as veias alastradas. Parede amolecida, onde a estampa se move vagarosamente. Os olhos veem algo incessantemente, mesmo com as pálpebras cerradas. Ainda que eu queira descansar um pouco, ainda que no momento não queira ver nada. Os olhos buscam focar em toda e qualquer coisa que alcance. Seja ela a escuridão, seja algo embaçado. Ainda que pareça ser escuridão, não é possível vê-la se se olha com atenção. Todas as cores, formas, movimentos dão as caras quando as pálpebras se fecham. Enquanto dormia na noite passada, os olhos ficavam vendo sonhos sem parar. E a cabeça pesava mesmo depois de ter levantado. Os olhos continuam abertos dentro das pálpebras fechadas. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu ia ler isso também. Porque é exatamente isso que você falou, né? Essa ideia... Pode sentar se quiser. Não, essa ideia de que a gente só se reconecta, né? Quando a gente tira os estímulos visuais. E eu não sei se vocês, quando criança, ou até agora mesmo, tem isso, que quando fecha o olho, vem um monte de minhoquinha, umas luzes, Então, esse poema me lembrou muito essa sensação que eu tinha quando era criança, de tipo, falar, que isso? Eu tô vendo no escuro, de olho fechado. Então, remeteu também muito a essa questão. Ótima seleção. Ótima escolha. Ótima escolha. E é interessante, né, nós brasileiros. Se você quiser ir, tá bom, pode ir. Tá aqui. Tá bom, vai lá, obrigada. É interessante como nós brasileiros, a gente tem uma visão também diferente, e é por isso que discutir poesia é tão gostoso, eu acho. Porque toda vez que a gente discute em aula ou fora de aula, são perspectivas diferentes. E isso tem a ver com a gente também, mas é muito gostoso ver que a gente escolhe as mesmas coisas. É muito legal, tipo, né, cada um com o seu motivo, com uma conexão, mas que se relacionam. Eu achei muita coincidência. Ai, gente, várias pessoas se interessando. É uma dupla. É uma dupla. Vamos lá. Duet. Livritos? Qual que é? Tá, tem o Dom Ju. Será que vocês escolheram o mesmo que o meu? Olá a todos, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia. Eu sou caloura da habilitação de coreano. E o livro que eu escolhi é esse aqui. E o poema que eu vou ler se chama Fígado. E para quem tem o livro e gostaria de acompanhar, está na página 81. Tem aqui, um pouco nervosa. Não precisa falar do chiclete. Aqui, fígado. Acendemos o fígado úmido para secar sobre a rocha. Numa praia bem ensolarada. Protejamos o fígado rondando a sua volta, como um coelho fugido das montanhas do Cáucaso. Águia magra, cria minha de longa data. Venha devorar, não pense nada, pois você deve se fartar e eu me definhar, mas, tartaruga, nunca mais cairei na tentação do palácio do dragão do mar. Prometeu, Bob prometeu, que pelo pecado de ter roubado fogo, se despenha sem fim acorrentado a uma rocha. Aí aqui embaixo eu tenho uma nota de rodapé e eu vou ler porque eu acho válido falar para vocês. É uma alusão a uma história popular antiga coreana sobre uma tartaruga súdita leal do rei que vivia no palácio no fundo do mar. Para salvar o rei gravemente doente, a tartaruga sobe até a superfície para buscar o fígado de um coelho, conhecido como elixir mágico de cura. Mas este, esperto, engana a tartaruga dizendo ter deixado seu fígado secando ao sol no alto de uma rocha, pois assim preservaria as propriedades curativas. Ótimo, obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou Catarina, também sou caloura do coreano, tô em língua 1. E eu também confesso que eu não tive contato ainda com poesia coreana, mas eu gosto muito de poesia desde criança, assim, e a gente tá estudando agora literatura brasileira Drummond, então, tipo, tô cada vez mais apaixonada por poesia. E aí a Sambei passou ontem na sala, né, e aí ela mostrou esse livro, eu achei sensacional também. E aí eu gostei desse que se chama Registro de uma Confissão, na página 85. E é assim o poema.
Meu rosto que ainda resta, dentro do espelho de cobre oxidado de verde, de qual dinastia será ele um legado, para me sentir tão humilhante hoje? Vamos resumir em uma linha as palavras de minha confissão. A que alegria terei aspirado para viver? 1 mês e 24 anos? Devo escrever mais uma linha de confissão. Amanhã, depois de amanhã, ou em algum dia de alegria. Porque numa idade tão jovem assim, precisei fazer uma confissão tão vergonhosa? Deixe-me limpar, noite após noite, meu espelho, com a palma das mãos, com a planta dos pés. E então aparece no espelho um vulto entristecido de costas, caminhando sozinho, debaixo de algum meteorito. É isso, gente. Eu gostei do poema, assim, tipo... Eu ainda não sou muito boa em interpretar, assim, profundamente os poemas, mas lendo rapidamente eu me identifiquei um pouco, assim, porque aparenta ser de uma pessoa que está em busca de uma identidade, né, que se vê sozinha, assim, no mundo. E eu acho que... Eu me identifiquei porque eu ainda estou no meu auge da juventude, né, então de vez em quando bate umas crises existenciais, tipo, o que eu estou fazendo aqui na minha vida? E eu gostei bastante, achei bem, assim, profundo e tocou um pouco, assim, eu falei, é esse poema. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Seu, desse? Seu? É. Quer ler, Bruno? Alguém massa? A gente vai lendo. Se vier também a inspiração, e vocês levantam a mão. Isa quer. Acho que a Ju vai vir. Não? Vai embora? Amanda vem? Não. Gente, eu vou ler Rua Sem Letreiros. Quando desço na plataforma da estação, ninguém. Todos, somente visitantes, somente pessoas que parecem ser visitantes. De casa em casa, todas sem letreiros, sem preocupação de procurar por uma. Sem mesmo as letras que se acendem, vermelhas, azuis. Com os velhos e benevolentes postes a gás, acesos a cada esquina. Quando as pegamos pelo pulso, todas elas pessoas bondosas, todas elas pessoas bondosas, primavera, verão, outono e inverno, seguem na sequência. Novamente, as 4 estações muito presentes, né? Tá. O meu... Cadê? O meu também tem essa ideia que tinha no outro, de um registro de vida póstumo, né? Então, assim como aqui, né, o porco, ele se manifesta depois do abate, aqui também parece que é um corpo se manifestando depois que ele falece, né? Mas vamos aí. É Outra Terra Natal, tá na página 5.1 para quem quiser. Na noite em que voltei à terra natal, o meu esqueleto veio atrás de mim e deitou-se junto de mim. O quarto escuro se abre para o universo, e o vento entra, como o som vindo talvez do céu. A verter lágrimas, fitando o esqueleto, que se erode quieto ao vento, sou eu quem chora? É o esqueleto que chora ou é uma linda alma que chora? O cachorro de elevados princípios ladra a escuridão a noite inteira. O cachorro que ladra a escuridão, de certo, me persegue. Vamos, 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 como quem é perseguido. Vamos para uma outra e bela terra natal, sem que o esqueleto saiba. É isto. Denise? Não. Não vou prestar, gente, tudo certo. Eu escolhi mais um também do Yondong-ju. Nesse caso, eu escolhi, eu acho que é um poema que me passou uma sensação de profundo desespero, mas ao mesmo tempo uma centelhazinha de esperança. Foi escrito em setembro de 41, uma época que já estava bastante complicada, né, na história da Coreia, e Yondong-ju sofreu muito com tudo que aconteceu, né, vindo até a falecer, né. Uhum. Então, eu vou ler A Rua. Também gosto muito da sonoridade desse poema, espero que consiga. Perdi. As 2 mãos tateiam o bolso, sem saber o que, onde perdi, e saio para a rua. Pedra com pedra, se enfileiram sem fim. Na rua que se estende, seguindo muros de pedra. O muro fechou firme seu portão de ferro, vertendo sua longa sombra sobre a rua. E a rua se estendeu da manhã para a noitinha, e da noitinha para a manhã. As lágrimas tateiam o muro de pedra, e quando miro ao alto, o céu é azul de envergonhar.
Se caminho por esta rua sem um naco de grama, é porque ainda resta o eu do outro lado do muro. E se vivo, é só porque procuro o que perdi. Isso é muito bom. Ai, gente, esse livro é sensacional. A gente fala, é muito bom, mas só que todos são muito bons, né? Complicado. Professora, não quero. Podia ler um de outro livro. O que você chorou? O que você chorou é sacanagem. Ele fala de chorar. Ele fala. Então, eu vou ler um poema de guerra, tá? Como uma flor silvestre, do sítio da batalha. Aqui, onde se travou a batalha da noite passada, como um pesadelo, restou caído um jovem inimigo. De tão sereno, parece mais um botão de flor silvestre. Te perseguiram como um animal por esta única trilha, e te empurraram por esta porta adentro. Agora que passou a tempestade da vida, tão ávida, tão tenaz, quanto descanso neste lugar em que te deitas. Agora, os teus ouvidos já estarão abertos, e com os ouvidos d'alma abertos, ouvirás também o marulhar azul do mar leste, ecoando suave à vastidão da eternidade. Esse poema é de Yu Chi-han. A gente vê na literatura moderna. Obrigada. Pesado. Podemos encerrar? Eu acho que é. Ninguém mais? Última chamada. Acho que podemos encerrar, então. Agradecer pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Para premiar aqueles que participaram, vou dar de brinde o marcador de livro que está exposto ali. Levei para quem não participou. Viu? Boa. Então, agradecer a todo mundo. Continuem acompanhando aqui os livros que a professora traduz. São muito bonitos. O canal da professora. Sim. Dá like. Gente, segue a gente. A gente vai trazer esse livro aqui muito em breve, né, com a professora também. Já deixamos aqui o spoiler, mas acompanhe a gente lá, a gente fala de vários livros bacanas. É isso. Obrigada, gente. Pessoal. Bom,